Oi, amigas e amigos, tudo bem? Hoje eu vim ensinar vocês a receita daquela cebola maravilhosa do Outback, que às vezes a gente não come porque é um pouco cara, mas na sua casa você vai gastar menos de R$ 5 pra fazer e fica deliciosa. O vídeo é um pouco comprido, mas vale a pena, então vamos lá! A cebola que eles usam no Outback é aquela que a gente conhece como caixa 7. Ela não é muito fácil de encontrar e como a gente tá na quarentena, eu também não vou sair batendo perna pra procurar, né? Então eu peguei a maior que eu encontrei aqui em casa, mais redondinha, descasquei, tirei o talinho, deixei bem ralinho, como vocês estão vendo aqui, e a parte de baixo eu cortei pra deixar ela reta, para as pétalas saírem mais fácil e também pra eu conseguir manusear ela mais fácil. E a dica que eu dou é pegar uma faca bem afiada. A minha não estava muito afiada, então eu tive um pouquinho de dificuldade. Como vocês estão vendo, vocês vão deixar mais ou menos um dedo de distância do centro da cebola de vocês. E aí vocês vão cortar até a parte de baixo. Tenta colocar a faca bem para dentro da cebola, porque daí ela vai cortar todas as pétalas que estiverem no meio. Então você vai cortar assim como se fosse uma pizza. Corta primeiro as 4 fatias maiores. Depois você vai cortando entre essas fatias que você já cortou. Você vai fazer esse processo 3 vezes, porque daí as fatias vão ficar finas, mas as pétalas não vão desmanchar. Uma outra dica que eu vou te dar é para manusear uma cebola que estiver gelada, porque daí quando você for cortar ela não vai arder os olhos. A cebola, quando ela tá em temperatura ambiente, ela solta muito ácido, então você vai ter dificuldade de cortar ela com bastante delicadeza, porque você vai começar a lacrimejar. E aí, depois que você já tiver cortado tudo, você vira ela e vai abrindo as pétalas com delicadeza. Se ela não abrir facilmente, você coloca um pouquinho ela na água gelada por mais ou menos meia hora. Cobre ela e deixa ela descansando um tempinho, que depois você vai ver que ela vai abrir mais facilmente. Se a cebola abrir com facilidade, não tem necessidade de colocar na água, a gente vai direto para a parte de empanar. Como eu não lembrei de comprar alho em pó, eu usei um dente de alho e misturei junto com o ovo que eu vou usar para empanar. Se você tiver o alho em pó, você vai deixar ele para colocar junto com um trigo. Se não, você faz desse jeito que vai dar muito certo também. Eu usei 3 colheres de farinha de trigo e temperei com sal, pimenta do reino. Eu não tinha páprica, então eu usei um tempero pronto já, chamado tempero baiano. Nele vem várias especiarias e ele é um pouquinho picante e fica muito gostoso. E eu coloquei orégano também para dar um cheirinho. Amassa bastante ele antes de colocar, porque daí ele solta aquele cheirinho delicioso. E aí você mistura, deixa tudo bem misturadinho para a hora que a gente for passar na cebola. Eu não tô dando medidas exatas, porque tudo depende do seu gosto e de quantas cebolas você quer fazer. E aí tem a nossa farinha de rosca, que é o que vai dar crocância na hora da gente fritar a nossa cebola. Essa cebola da Outback tem aquele molinho maravilhoso também, e aí eu vou ensinar ele. Eu peguei meia caixinha de creme de leite, 1 colher de ketchup, e os temperos foram praticamente os mesmos temperos que eu usei pra temperar a farinha, que vai ser orégano, o tempero baiano e um pouquinho de sal. Pode colocar mostarda também, que fica muito gostoso. E aí você vai mexer e já tá pronto. Essa parte é super simples. Depois de ficar um pouquinho na água gelada, você vai perceber que ela já vai estar abrindo mais facilmente e aí chegou a hora de empanar. Eu acho que com a colher fica mais fácil do que a gente ficar jogando a cebola dentro de um recipiente com muita farinha de trigo. A gente vai gastar muita farinha e vai ter o mesmo resultado. Então, desse jeito, jogando por cima, eu acredito que fica mais fácil. E aí você vai passar em todos os cantinhos dela, na parte de trás, dos lados, e passa bastante entre as pétalas. Dá uma abridinha, cuidado para não quebrar. Vai passando com bastante delicadeza e vai separando as que estiverem grudadas. Pro processo do ovo é a mesma coisa. Vai passando, vai espalhando bem entre as pétalas, mexe com a mão mesmo, sem nojinho nenhum. Pega a pontinha dos dedos e vai espalhando esse ovo aí, porque é ele que vai grudar a nossa farinha de rosca e que vai deixar a nossa cebola bem crocante. Passa na parte de trás também, pode parecer que tá tirando um pouquinho da farinha de trigo, é normal.
Mas aí vai espalhando com bastante delicadeza também, pra não tirar toda essa farinha. Se você achar necessário, pode colocar mais de um ovo. É melhor sobrar do que faltar. Como essa nossa cebola não era tão grande, um ovo foi o suficiente. Chegou a hora da nossa farinha de rosca. E a gente vai empanar. Essa parte não é bom a gente ficar manuseando muito, porque senão vai sair a farinha de rosca igual o trigo. Então passa até onde der, joga bastante e aí vai tirando só o excesso. Não precisa ficar passando entre todas as pétalas, porque senão corre mais o risco da gente tirar do que colocar. E agora, presta atenção para você aprender com o erro alheio. Presta atenção na minha primeira tentativa. Derramou todo o meu óleo. Já desliguei. Então, como a gente viu aquele desastre, a gente não pode colocar muito óleo na panela. Tem que ser uma panelinha funda, pra hora que a gente colocar esse óleo subir e não derramar. Então, muita atenção nessa hora, tá bom, gente? Porque foi horrível de limpar. E aí, você vai colocar a sua cebola numa panela alta, por favor. Vai esperar dourar ao lado de baixo, coloca ela com as pétalas para baixo. Depois de mais ou menos uns 3, 4 minutinhos, você vira ela se ela já estiver bastante dourada. Pra cebola não encharcar, o óleo tem que estar bem quente, tá bom, pessoal? E daí ela não vai absorver o óleo e vai ficar super crocante. Depois que já tiver dourado dos dois lados, é só você retirar, colocar no papel toalha para ela absorver a gordura e servir essa delícia. Não esqueçam do meu erro no primeiro vídeo, que eu derramei todo o óleo, então coloquem numa panela bem alta. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam na casa de vocês, que faça tanto sucesso quanto fez aqui. Eu quero mandar um beijo para os meus seguidores de São Paulo e do Rio de Janeiro, que sempre estão comentando e mandando beijos aqui. Me fala de onde você é também para eu te mandar um beijão na próxima. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo do Dá Certo Fazer e até a próxima!